A jornalista e servidora do Ministério Público do Trabalho, Vanessa Riccardi, foi mais uma das vítimas do feminicídio. O acusado pelo crime é seu ex-noivo, Caio Nascimento. A vítima fugiu, registrou o boletim de ocorrência e relatou cárcere privado poucas horas antes. Inclusive, chegou a reclamar do tratamento da delegacia especializada, mas não foi suficiente. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Da história bem pesada essa. Mais um caso de feminicídio e esse me parece que assim é ainda mais cruel quando a gente sabe o que aconteceu pouco tempo antes, né? Isso, porque a gente tem aí uma mulher que já tinha passado por um cárcere privado, já estava fragilizada. Essa mulher volta a ser vítima quando ela vai numa delegacia especializada, que são essas DEANs, né, para acolhimento de mulheres vítimas de violência. E depois ela fala de um descaso, de um total desdém do tratamento dentro da delegacia especializada. Ela consegue sair dessa delegacia, ainda sem a medida protetiva, sem um documento, volta depois para pegar esse documento e para assim conseguir retirar esse ex-noivo de casa, né, conseguir expulsar. Ela não tem um apoio ali de uma viatura, ela não tem um apoio institucional, ela vai com um amigo no apartamento para conseguir voltar a morar naquele espaço, tirar aquele homem daquele local. Quando ela é agredida, esse homem, ele pega uma faca, está em um momento de distração do amigo, golpeia, e a gente tem aí a Vanessa Riccardi, que é mais uma vítima de feminicídio, sendo que esse homem já tinha diversas acusações de violência contra mulheres, e aí sofre diversas. É realmente muito chocante esse caso da Vanessa. Eu vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria do Globoplay mesmo, do G1, que é uma matéria muito completa e que traz aí detalhes que são chocantes, impactantes e absurdos. Antes que a gente veja o áudio, o relato da Vanessa, que ela manda um áudio explicando como é que foi o tratamento na delegacia, que é outro ponto também muito revoltante dessa história. Por favor. A gente volta a falar do feminicídio que vem causando revolta e comoção em Campo Grande. Vanessa Riccardi pediu ajuda, mas não teve tempo de se proteger. Horas depois de conseguir uma medida protetiva, ela foi brutalmente assassinada a facadas pelo ex-noivo dentro de casa. O músico, agora preso, já tinha um longo histórico de violência contra mulheres. Vanessa Riccardi seguiu o caminho certo, registrou o boletim de ocorrência, conseguiu a medida protetiva, mas a proteção falhou. Nas redes sociais, as fotos de um casal feliz. Vanessa Riccardi, de 42 anos, tinha um relacionamento com o músico Caio Nascimento há pelo menos 4 meses. Nesta publicação, de 2 meses atrás, a jornalista se declara ao noivo com uma música de Tom Jobim. Mas fora do mundo virtual, a realidade era outra. Segundo a polícia, na madrugada de quarta-feira, ela foi até a delegacia da mulher pedir medida protetiva porque estava em cárcere privado e conseguiu fugir. Horas depois, ela voltou à DEAN para receber o documento garantindo a proteção. Quando retornou para casa, ela foi atacada brutalmente com golpes de faca. Ela solicita, então, que ele saia de casa. Aparentemente, ele concorda com ela, mas num descuido do amigo, então, a fazer a ligação para uma outra conhecida, solicitando ajuda, mencionando que a situação ali se encontrava bastante tensa. Neste momento, o autor, então, se apossa de uma faca da cozinha e desfere 3 facadas no tórax de Vanessa. Nesse momento, então, o amigo consegue puxá-la para o interior de um cômodo, trancar a porta, e ele relata que o autor constantemente esmurrava a porta tentando entrar, ameaçando também este amigo, essa testemunha que nós temos. O suspeito está preso por feminicídio e ameaça, e a polícia ainda investiga outros crimes como perseguição, difamação e cárcere privado. Caio Nascimento tem 47 anos e nas redes sociais se apresenta como pianista, arranjador e produtor.
É um músico conhecido na capital e chegou a participar de algumas gravações do programa Mil Mato Grosso do Sul. Um rapaz bonito, né? Tocando num bar tradicional aqui da cidade. Tocava também numa banda que estava na mídia na época. Então, a gente não imagina, né? Essa mulher, que não quer se identificar por medo, foi perseguida por Caio em 2018. Ela conheceu o músico em um bar. O homem... Vou interromper um pouquinho aqui para dizer uma coisa. Gente, as pessoas elas têm uma ideia de que o homem que é o abusador, ele é, assim, tipo, é uma visão muito estereotipada daquele homem que é um monstro, sabe? Isso eu tô falando qualquer tipo de abusador, sabe? Pode ser no caso da violência doméstica, pode ser abuso sexual, etc. Não é. São pessoas normais. São pessoas normais, sabe? Inclusive, às vezes se usa isso para atacar as mulheres que são vítimas. Eu, inclusive, cheguei a bloquear uns comentários lá no nosso short que a gente postou, que eu citava essa notícia antes da gente trazer aqui, gente dizendo, vai atrás e traste, é isso que acontece. Gente, não tem traste tatuado na cabeça de abusador, sabe? Na maioria das vezes, eles são aqueles caras que você nunca suspeitaria. Então, não é uma questão que você pode, assim, tipo, culpar a mulher porque ela não sabia. Gente, isso é uma questão, infelizmente, estrutural da nossa sociedade. Os homens são educados para serem assim. Eu lamento dizer, mas a verdade é essa. Os homens são educados para serem assim. Então, eu sei que eu vou causar um furor nos comentários desse corte, mas eu vou dizer, todo homem é um abusador em potencial. Todos. Todos. E se você perceber, Sofia, tem uma coisa que acontece com muita recorrência, que nesses casos de violência, que alguém diz, mas ele é um bom filho, ele era um bom vizinho, ele era um bom marido, ele sempre é bom, ele sempre foi um bom funcionário. Inclusive, vou contar para vocês, é muito rápido, é só um parêntese que eu resolvi fazer, porque a Sofia falou isso, que é o seguinte, aqui na Bahia, há mais ou menos 8 anos, 10 anos, aconteceu um caso, tem 12 anos, eu vou confirmar exatamente o tempo, mas aconteceu um caso que é o seguinte, 2 jovens entraram no ônibus de uma banda, o nome da banda é New Hit, e elas sofreram abuso coletivo. Mais de 11 homens foram abusar essas 2 adolescentes. E um desses caras, até dia desse, estava solto e tocando aí numa banda de um cara chamado Igor Canário, que já foi até deputado federal. Não sei se você lembra do Igor Canário, já foi deputado. E aí, qual é a questão, né? Ele sempre foi um bom músico, ele sempre foi um bom amigo, inclusive ele trabalhou até esse ano, estava trabalhando com o Igor Canário, todo mundo passando pano, porque ele é uma pessoa maravilhosa, olha só como ele é uma pessoa maravilhosa, o cara é simplesmente condenado por estupro, respondendo em liberdade, mas já foi solicitada a prisão, inclusive ele está preso agora em regime fechado. É só esse parêntese imenso, assim, para as pessoas entenderem que sempre é amigo de alguém, sempre é filho de alguém, sempre é marido de alguém, mas isso não quer dizer que esse cara ele não tenha feito absolutamente nada, é isso. Tem mais um textinho, tá, Sophie, lá? Vamos continuar. Conseguiu o telefone dela e nos dias seguintes começou a persegui-la. Começou o comportamento que eu já desconfiei não ser um comportamento normal, né? Ele ligou muitas vezes, ele descobriu o endereço da minha casa, foi até na minha casa, né? Eu abri o portão para conversar com ele, ele já entrou, eu consegui empurrar ele e fechar o portão. Uns 3 dias consecutivos, chegaram a ter 30 ligações, aí, conforme eu fui bloqueando, ele mandava SMS, procurava outros meios, chegou a ameaçar de ir ao meu trabalho. A vítima conseguiu se desvencilhar do assédio de Caio ao pedir que um amigo policial conversasse informalmente com um músico. Hoje, quando soube da morte de Vanessa, sentiu alívio e tristeza. Bem pesado, né? Pensar que poderia ter sido comigo, né? Ou com outra mulher. Na certidão estadual de antecedentes criminais, Caio coleciona 16 processos criminais, 13 por violência doméstica. As vítimas eram ex-namoradas e até a mãe e a irmã. Pelo menos em 6 casos, elas pediram medidas protetivas. Vanessa é a segunda vítima de feminicídio no estado neste ano.
O primeiro registro foi no início do mês, quando uma jovem de 29 anos foi morta a tiros pelo ex-companheiro em Carapó. Segundo a polícia, o homem não aceitava o fim do relacionamento. A gravidade dos casos levanta questionamentos sobre o que precisa ser feito para aumentar a proteção da mulher. Nesses dois casos, as mulheres cumpriram o trâmite legal ao pedir a medida protetiva, o que não é a realidade da maioria das denúncias no estado. Segundo dados do Ministério Público Estadual, em 2024, 89% das vítimas de feminicídios, seja na forma tentada ou consumada, não tinham medida protetiva. Para a desembargadora responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, o pedido da proteção é fundamental para acabar com o ciclo da violência. Existem casos que são requeridas medidas protetivas. Nem todo caso de feminicídio tem medida protetiva requerida e concedida. Alguns casos, sim, têm medidas protetivas concedidas e, não obstante isso, ocorre o feminicídio. Primeiro é que preciso dizer também... Aí eu vou interromper de volta. Dai, depois a gente completa. Só vou dizer uma coisa. É necessário fazer a denúncia? É necessário fazer o pedido de medida protetiva? É suficiente? Não. Não é suficiente. A gente sabe que tem muitos casos em que foi feita a denúncia, foi feito o BO, foi feito o pedido de medida protetiva e mesmo assim não funcionou. Inclusive, a gente está vendo um caso desses agora mesmo. Esse caso foi feito pedido de medida protetiva e não foi suficiente. Então, aí é uma coisa que eu vou pedir para as pessoas que trabalham com isso, aí como delegados, operadores do direito, da polícia, etc., pelo amor de Deus, faça uma autocrítica. Não adianta ficar querendo jogar a culpa na vítima. Ai, meu Deus, vocês não fazem o pedido de medida protetiva quando tem o caso de medida protetiva feito e a justiça, a segurança pública não fazem a sua parte e deixam a pessoa morrer do mesmo jeito. Desculpa. Podemos continuar? Não, adorei que você pistolou agora, né? Continue. Se você quer continuar o vídeo, porque também ela só vai finalizar com isso. Eu já estava bem estressada porque... Mas vamos lá. Quer só mais um trechinho? Beleza. Você acha que é necessário ou a gente encerra? Não, podemos encerrar. Por quê? Porque a gente vai trazer justamente um ponto, além da fala, né, da Vanessa. A Vanessa, ela explica no áudio como ela foi tratada justamente nessa delegacia, na delegacia especializada para violências, né, contra mulheres. Tem um dado que é muito chocante no Brasil, que é a gente compreender que mulheres são diariamente vítimas de violência. O dado de 2023 conta que a cada 24 horas, pelo menos 8 mulheres são vítimas de violência no Brasil. E esse dado, infelizmente, ele não vem decrescendo quando a gente fala de mulheres negras e de mulheres em situação de vulnerabilidade, que aí é outro ponto. O que Sofia traz é exatamente isso. Da linha da pesquisa de mulheres negras, exatamente um ponto, Sofia. Enquanto a gente tem um número que decresce em mulheres brancas, não decresce em mulheres negras. Por quê? Porque não adianta só ir lá na delegacia e prestar uma queixa. Você precisa ter um suporte familiar, você precisa muitas vezes ter um suporte jurídico, você precisa ter dinheiro para, às vezes, mudar de cidade, de estado, de país. Acontece de mulheres que fogem para outros lugares. E isso não é muito fácil quando você não tem esse suporte, não tem dinheiro, quando você, muitas vezes, tem que dividir o mesmo bairro, pelo menos estar na mesma casa que aquela pessoa por causa realmente desses recursos. Então, isso faz com que as mulheres negras em vulnerabilidade social se tornem ainda mais vítimas dos seus algozes. Mas isso também não quer dizer que mulher branca não vai sofrer, sofre, lógico. Mas aí, desse ponto que a Sofia está trazendo, as delegacias, elas são só um ponto do sistema. Esses homens, eles precisam, para começar, o judiciário tem que parar de defender também uma dinâmica da cesta básica e de trabalho comunitário, porque são bons homens, são bons trabalhadores, são bons pais, e não são pessoas, né, que poderiam estar presas, encarceradas. Essa dinâmica, muitas vezes, que acontece também nesse serviço judiciário. Quantos casos, não sei se vocês acompanham, eu, infelizmente, acompanho os casos de violência contra a mulher, e a gente ouve coisas do tipo, olha, o cara tentou bater na mulher dentro da delegacia, e liga, inclusive, esse final de semana, Sofia, teve um caso desse, que a mulher foi dar uma queixa e o homem tentou dentro da delegacia bater nessa mulher. E acontece muito de homem que sai de audiência dizendo, né, cometendo crimes, e inclusive já entrevistei uma policial, que ela disse, já tive aqui que chegar na escadaria do Fórum de Justiça
e dá prensa em homem que disse, olha, você vai ver porque você me fez perder tempo. O cara saiu de uma audiência ao lado da mulher e faz uma ameaça para a mulher, sabe? Então, não tem como você assegurar literalmente, você dar segurança para uma mulher se esse cara ele não é punido de nenhuma forma. A gente já começa por aí. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer uma outra coisa que é o áudio da Vanessa, porque olha só, ela foi vítima dentro de casa do companheiro, foi vítima de novo dentro da delegacia, num sistema que ela deveria se sentir acolhida, por favor. Inclusive, é bem irônico ver o governador, falando sobre o caso, prestando condolências à família, porque olha como é o tratamento dentro da delegacia. Falar com a delegada, tentar explicar toda a situação, o jeito que ela me tratou também com ele, assim, bem prolixo, sabe? Bem fria, seca. E ela toda hora me cortava. Falei assim, não, eu queria entender quem que é essa pessoa, ver o histórico dela. Ela pegou e falou para mim que não podia passar o histórico dele, mas que eu já sabia, porque ele mesmo tinha falado de agressões. Aí eu falei, não, eu queria entender a natureza dessas agressões. Porque ele falou para mim que foi porque a mulher ameaçou a filha dele, enfim. Aí ela falou, não, isso aí você não vai falar, eu não posso te passar isso aí, é sigiloso, sigilo. Sim, mas tudo protege o cara, né, o agressor. Tô bem impactada com o atendimento da DEAN, da Casa da Mulher Brasileira, assim, sabe? E eu, que tenho toda a instrução, escolaridade, fui tratada dessa maneira, imagina uma mulher vulnerável lá, pobrezinha, vamos dizer assim, chegar lá toda vulnerável, sem ter uma rede de apoio nenhuma. Chegar lá, essas que são mortas, né? Essas que vão para a estatística do feminicídio. Eu fui falar com a delegada, fui tentar explicar toda a situação. É isso, Sofia. Eu acho que o mais pesado desse áudio é justamente o final que ela fala, né? Ela não acreditava que ia acontecer com ela. Essas que são mortas, essas que vão para a estatística do feminicídio, e né, a Vanessa entrou, infelizmente, nessa estatística, mas o que a gente espera aqui é que não seja só uma estatística, assim. A gente tem aí o acusado, que, assim, ele ainda é acusado, o Caio Nascimento, preso, depois de tantas denúncias, né, quem sabe agora o judiciário não mantém ele, pelo menos, encarcerado até o julgamento, e nesse caso, pela natureza do crime, a gente já tem até uma entrevista da delegada que vai fazer todo um processo e acredita que tenha detalhes torpes aí, pela vulnerabilidade, e como é feminicídio, talvez ele também vá para júri popular. Quem sabe ele pague pelo crime. Né? É isso, Sofia. Vamos tentar ter algum nível de otimismo, né? Mas eu acho difícil, sinceramente. É um caso muito, muito revoltante, porque é um caso que a gente vê que as mulheres são completamente desprotegidas. São completamente desprotegidas, a realidade é essa, a nossa sociedade foi formatada para isso. A melhor coisa que uma mulher pode fazer é ficar longe dos homens. Olha lá, eu indo pro heteropessimismo, vamos... Vou tomar xingão, de gente que dizendo, eu sou heteropessimista, mas sou mesmo, só lamento. Sofia, eu estava vendo uma pesquisa que foi divulgada em 2023 sobre violência no Brasil, e o estudo, ele aponta, por exemplo, que 89% das mulheres no estudo falaram sofrer algum tipo de violência psicológica, depois 77% sofreram violência moral e 76% violência física, sendo que a maioria das vítimas tinham ali a idade entre 40 e 49 anos. E a maior parte das brasileiras entrevistadas, 62%, acreditam que as denúncias cada vez menos para as autoridades, não denunciam muito as autoridades por causa da sensação de impunidade. Então, 62% das mulheres também não acreditam que a denúncia faça algum sentido, ou que seja o principal ponto. E como eu falei, né, da história do caso New Hit, depois pesquisem, pessoal, que vai estar nesse post aqui no Google. O nome da banda é New Hit, e o crime aconteceu em 2012. Esse último músico que eu acabei de falar, né, que foi preso,
Só agora em 2000, se não me engano, foi do final de 2024 ou foi agora em janeiro de 2025, mas só recentemente, depois de 13 anos aí do crime e de condenação, esse homem foi preso. A condenação, se não me engano, foi em 2017, só agora ele está atrás das grades. É triste, Sofia, e é isso. Exato. E uma última coisa para trazer antes da gente encerrar, aqui o Adevanir fala, homem que mata mulher não é homem, é monstro. Por um lado eu concordo, mas por outro eu vou ter que te dizer que, infelizmente, esses monstros se parecem com qualquer homem por aí. E eu acho que é justamente essa mensagem que a gente tem que deixar aqui no final. Que se cria essa ideia de que é um monstro, e daí com isso você vai conseguir reconhecer esse monstro, e com isso você se espera que vai conseguir evitar esse monstro. Não é. Se você vai dizer que o homem que mata a mulher é um monstro, saiba, esses monstros falam, agem, se vestem, se parecem igual a qualquer outro homem. Sofia, e só para... Esse post já está muito longo, tá? Mas hoje eu li uma coisa do tipo... mas são as mulheres que criam estes homens, justamente numa publicação também de violência contra as mulheres. E eu só vou dizer uma coisa. Sempre dão um jeito de pôr a culpa na mulher, é incrível. Não façam isso, tá? É só uma dica mesmo. Vamos lá, depois a gente explica, faz um corte só explicando por que não façam isso, tá? Vamos lá. Beleza, gente, vamos ficando por aqui. E pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que o plantão ainda não acabou. Já estamos voltando.